Hora informativa. José Manuel Bolieiro manifesta preocupação com crise nacional. Bloco de Esquerda vai requerer audição do presidente da SATA e secretário das Finanças por recurso à engenharia financeira nas contas da SATA. Descida de 3 cêntimos no preço do leite pago ao produtor na Terceira e na Graciosa. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Bom dia. O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, manifestou preocupação com a crise política nacional e sustentou que, em alternativa à degradação governativa, deveria apostar-se na estabilidade, até porque ele próprio, por várias vezes, já se definiu como referência de estabilidade do governo açoriano. Com preocupação vejo esta situação. Na verdade, eu sou referência de estabilidade e creio que o essencial era que, em vez da degradação política governativa, se apostasse sobretudo na estabilidade e na serenidade para servir o interesse nacional. E por isso, aqui nos Açores, fico feliz porque nós asseguramos estabilidade governativa, estabilidade socioeconómica, tendo em conta as políticas públicas que temos desenvolvido e que têm potenciado por isso paz social e estímulo económico. O governante açoriano, perante o hipotético cenário de dissolução do Parlamento Nacional e consequentes eleições antecipadas, apela à serenidade e estabilidade em prol de todos os açorianos. Apelo à serenidade pela estabilidade e, sobretudo, também evoco o interesse dos Açores, porque nós temos vários assuntos pendentes, a região autónoma dos Açores, o Governo Regional com o Governo da República. E o que espero é que possamos resolver em tempo útil todas estas pendências que são essenciais. Declarações de José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional, sobre a polémica em volta de João Galamba, ministro das Infraestruturas, que tem motivado uma crise política em Portugal. Também o primeiro-ministro António Costa e o presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa já se pronunciaram sobre o assunto, porém ambos com pontos de vista diferentes. O Chega Açores também já expressou o seu desagrado com esta polémica. O deputado José Pacheco entende ser inevitável que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dissolva o Parlamento e convoque novas eleições. A situação está a deteriorar-se cada vez mais e não há forma de voltar atrás. São demasiadas confusões num governo de maioria absoluta e os portugueses e açorianos não podem continuar a viver neste descrédito em que caiu a política da República, refere José Pacheco. O parlamentar, já há algum tempo que se sente desconfortável com esta instabilidade que vemos no governo nacional, e entende que toda esta situação tem inevitavelmente implicações na região, onde o Partido Socialista será penalizado por todas estas confusões que têm sido conhecidas a nível nacional. Terminou dizendo que é necessário não esquecer que muitas questões dos Açores passam pelos Ministérios da República e, com esta constante mudança de protagonistas nas pastas, são os Açores e os açorianos que ficam sem respostas e sem verem os seus problemas resolvidos, pelo menos aqueles que dependem do Governo da República. O Bloco de Esquerda vai requerer a audição urgente na Comissão de Economia do Presidente do Conselho de Administração da SATA e do Secretário Regional das Finanças para que seja explicado o recurso à engenharia financeira que induz a melhorias artificiais nos resultados de 2022, nomeadamente a inscrição de impostos diferidos como receitas. Em causa está o registro de 13 milhões de euros por parte da SATA Internacional e de 6,2 milhões de euros pela SATA Air Açores como proveitos de impostos diferidos, afirma António Lima, dirigente do Bloco de Esquerda. A comunicação efetuada pela SATA e sustentada pelo Governo Regional e partidos que o apoiam fez passar a ideia de que os resultados, não sendo bons, demonstravam todavia uma evolução positiva. Isso é pura ilusão. Os resultados da SATA Internacional e SATA Açores são de facto muito maus. E no que tem a ver com o negócio, os resultados operacionais, antes de juros, diferenças cambiais e impostos, são piores do que aqueles registados em 2021. Se não vejamos, os resultados operacionais da SATA Internacional foram de menos 30 milhões de euros em 2022, quando em 2021 tinham sido menos 26 milhões de euros. Deterioraram-se 4 milhões de euros.
Na SATA Açores, os resultados operacionais foram de menos 8 milhões de euros em 2022 e de 4 milhões de euros positivos em 2021. Deterioraram-se 12 milhões de euros. Explicam-se pela utilização de engenharia financeira que melhorou artificialmente os resultados de 2022, nomeadamente com a inscrição de impostos diferidos como receitas. A SATA Internacional registrou em 2022 13 milhões de euros de proveitos de impostos diferidos. A SATA Açores registrou 6,2 milhões de euros de impostos diferidos. Para os menos familiarizados com estas terminologias, o imposto diferido é uma poupança fiscal que uma empresa terá ao deduzir prejuízos fiscais passados se e quando tiver lucros no futuro. Ora, no caso da SATA, com o histórico recente que temos, lucros no futuro não é propriamente garantido, infelizmente. Foi o registro meramente contabilístico destas verbas que permitiu alimentar a ilusão de que havia uma melhoria nas contas. E não é o Bloco de Esquerda a dizê-lo. São os auditores, a PwC e os revisores de contas que, relativamente aos impostos diferidos, expressam reservas às contas. Para António Lima, foi o registro meramente contabilístico destas verbas que permitiu alimentar a ilusão de que havia uma melhoria nas contas e reforça que só se explica esta maquilhagem de contas porque o governo precisava desesperadamente de algum sinal positivo na SATA para poder manter a narrativa de que está a salvar a SATA. Só se explica esta maquilhagem de contas porque o governo precisava desesperadamente de algum sinal positivo na SATA para poder manter a narrativa de que está a salvar a SATA. Sem maquilhagem, os resultados são, infelizmente, tão maus como em 2021. Por outro lado, foi ainda expressa pelos auditores uma reserva relativamente à dívida da SATA Internacional à SATA Açores. Esta dívida, que no ano passado ascendia a 285 milhões de euros, cresceu 92 milhões de euros num ano. Os auditores afirmam, e cito, que encontra-se a ser preparada esta data para o Conselho de Administração da entidade, em articulação com o seu acionista, uma análise de recuperabilidade sobre o saldo a receber da SATA Internacional, num montante de 377 milhões de euros, pelo que as demonstrações financeiras do exercício findo a 31 de dezembro de 2022 não refletem os impactos da referida análise. Tendo em consideração o em cima exposto, consideramos que a rúbrica de outras contas a receber encontra-se sobreavaliada. Fim de citação. Tal como tínhamos já alertado, aqui se encontra a porta aberta para ser perdoada esta dívida após a venda da SATA Internacional. E isso coloca em risco a SATA Açores. Uma vez mais, se demonstra que o Governo não está a salvar a SATA. Pelo contrário, coloca em causa a própria SATA Açores com este processo de privatização e com as suas opções. Apesar das reservas expressas, tanto pelos auditores externos como pelos revisores oficiais de contas, o acionista, o Governo Regional, decidiu aprovar estas contas. Esta decisão é uma fuga para a frente que em nada contribui para uma informação verdadeira e transparente aos açorianos e açorianas, servindo os interesses políticos imediatos da coligação. Declarações de António Lima, dirigente do Bloco de Esquerda. Questionado sobre uma possível comissão de inquérito às contas da SATA, António Lima considera que, se algum partido a propuser, não podem ficar de fora os anos de 2020 a 2022, uma vez que não se pode achar que os prejuízos até 2019 eram muito maus e a partir de 2020 passaram a ser benignos. O caso da empresa Angrasol, detentora do Angra Marina Hotel, é o que motiva mais desentendimentos entre os integrantes da Comissão de Inquérito à concessão de avalos a privados. Em causa está um benefício de 5 milhões de euros em 2010, não reembolsáveis, atribuídos pela empresa Ilhas de Valor, sem que houvesse uma garantia bancária de que esta empresa Angrasol fosse capaz de avançar com a obra.
A maioria da direita do Parlamento açoriano classifica esta situação como um claro favorecimento, ilegalidade e imparcialidade na atribuição dos apoios públicos. O relatório desta comissão lembra que aquele regime obriga a que as empresas beneficiárias tenham sede nos Açores e que a concessão de avalos no montante superior a €500 mil seja previamente autorizado pelo Conselho do Governo Regional. Nenhuma destas condições foi cumprida na concessão do aval à Angrasol. A empresa tinha sede no Funchal, na Madeira, e o aval foi autorizado por um despacho do secretário regional da Economia, Vasco Cordeiro, e do vice-presidente do 10º Governo Regional, Sérgio Ávila, assinala o documento. O relatório da Comissão de Inquérito à concessão de avales a empresas privadas da Assembleia Regional foi aprovado por maioria, com os votos a favor de PSD, CDS-PP, PPM e Chega e os votos contra do PS e Bloco de Esquerda. Antes da votação, o deputado do PS, Berto Messias, considerou a proposta de relatório altamente sectária, pouco factual e legalmente mal fundamentada. Acrescenta que o procedimento de concessão de aval à Angrasol encontra-se devidamente expresso no parecer jurídico e no depoimento da sua subscritora, que esteve nesta comissão. A omissão a estas duas fontes principais de esclarecimento é bem demonstrativa do objeto que norteou esta comissão, que sobrepôs interesses partidários à verdade. Os socialistas apresentaram 18 propostas de alteração ao relatório, tendo apenas uma sido aprovada e as restantes chumbadas com os votos contra de PSD, CDS-PP, PPM e Chega e a abstenção do Bloco de Esquerda. O deputado do PSD Açores, Joaquim Machado, criticou a atuação dos anteriores executivos regionais do PS, alertando que politicamente esses atos não prescrevem. Acrescenta que a concessão do aval de 5 milhões à empresa Angrasol foi um ato excepcional, mais nenhuma empresa beneficiou desse apoio. Trata-se, por isso, de um favorecimento. Ao mesmo tempo, também foi um prejuízo para muitas empresas açorianas. O parlamentar do CDS-PP, Rui Martins, também alertou para a desigualdade entre a Angrasol e as restantes empresas, condenando a atuação da Ilhas de Valor, que se substituiu aos empresários na procura de garantias. José Pacheco, do Chega, considerou o processo uma grande atrapalhada à boa moda do governo socialista, enquanto a deputada Vera Pires, do Bloco de Esquerda, defendeu que não existe evidência da intenção de beneficiar a Angrasol. O preço do litro de leite pago ao produtor nas Ilhas Terceira e Graciosa baixou 3 cêntimos em maio e voltará a baixar 3 cêntimos em junho. O presidente da Associação Agrícola da Ilha Terceira, José António Azevedo, considera que a decisão não tem justificação e que acentua ainda mais o diferencial entre o preço pago pelo Lactogal no continente e nos Açores. A lavoura encara esta redução com desagrado. É uma falta de respeito para com os produtores de leite da Terceira, afirmou o dirigente associativo em declarações ao Diário Insular. Segundo José António Azevedo, a descida do preço pago pela Pronicol, detida em 51% pela Lactogal, é inferior à registada no preço pago pela Lactogal aos produtores no continente. Enquanto no continente, onde o preço médio rondava os 57 a 59 cêntimos por litro, a descida será de 5 cêntimos no total. Na Terceira e na Graciosa está anunciada uma redução de 6 cêntimos, baixando para um preço médio de 42 cêntimos por litro. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer um seguro adequado e acessível para o seu carro, casa e seguro de saúde? Consulte-nos. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295 705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias desta hora informativa de quinta-feira, dia 4 de maio. O meu nome é Sérgio Nogueira e desejo a continuação de um excelente dia. Continuo na companhia da Voz da Terceira, o Rádio Clube de Angra. Hora informativa.